Olá, amigos e amigas. Tudo bem com vocês? E se eu te dissesse que o amor não acaba com a idade, que ele não desaparece com os anos e que o coração não se aposenta junto com o corpo? Mas acontece que muitas pessoas, machucadas pela vida ou pelas despedidas que nunca foram ditas em voz alta, acabam desistindo de amar novamente. Elas constroem barreiras onde antes existiam sonhos, aprendem a se proteger, não porque deixaram de sentir, mas porque sentir doeu demais. Cada decepção vira uma cicatriz, cada ausência vira um silêncio, e aos poucos o coração vai acreditando que amar é arriscado demais. Não é falta de amor, é excesso de dor acumulada. É o medo de reviver tudo outra vez. É o receio de se entregar e perder, de confiar e se quebrar, de esperar e se decepcionar. E assim, muitas pessoas não deixam de amar, apenas deixam de tentar, acreditando que depois dos 60, o tempo teria levado todas as possibilidades. Muitas pessoas pensam que não há mais espaço para o carinho, para o toque suave, para o sorriso tímido, que escapa, sem perceber, ou para aquele frio na barriga que surge quando alguém especial cruza o caminho. Mas a vida insiste em surpreender. O coração, mesmo marcado pelas lembranças, pelos desapegos e pelas decepções, continua pulsando. Ele lembra que a idade não define a capacidade de sentir, que a experiência não apaga a coragem de se encantar de novo. O amor, mesmo tardio, pode se manifestar nas pequenas coisas. Um olhar que encontra outro olhar, uma conversa que desperta risadas antigas, uma mão que se encaixa em outra sem pressa e um abraço que aquece mais do que qualquer cobertor. Acreditar que tudo acabou é natural, mas esquecer que ainda é possível sentir é o mesmo que esquecer da própria essência. Mesmo depois dos 60, o coração ainda sabe se encantar, sorrir e de se apaixonar, e sentir aquele friozinho que só o inesperado do amor consegue provocar. E talvez, exatamente por ter esperado tanto, esse amor seja ainda mais intenso, mais profundo e mais verdadeiro. Mesmo que lá no fundo ainda exista uma vontade enorme de compartilhar a vida com alguém, muitas vezes esse desejo se esconde atrás de muros invisíveis, construídos pelo tempo, pelas perdas e pelas decepções. Mas ele continua lá, lembrando que a vida é feita de encontros, mesmo que tardios. É a vontade de ter companhia para um café da manhã, de dividir risadas simples e genuínas, de cozinhar juntos, de sentir o calor de uma conversa no fim da tarde que se prolonga sem pressa, de caminhar lado a lado de mãos dadas, apreciando o silêncio e o som do mundo ao redor. É o desejo de sentir que ainda há alguém que se importa, que percebe o brilho nos olhos ao contar uma história, que entende os gestos que não precisam de palavras. É querer dividir pequenos momentos, como uma música que nos lembra o passado, um livro lido e uma lembrança revivida, e perceber que a vida ainda é cheia de cor e sentido. E mesmo que a insegurança tente sussurrar que não vale a pena, que é tarde demais, o coração insiste, quer se arriscar, quer sentir novamente a ternura do toque, a emoção de um sorriso tímido que desperta, o frio na barriga que só a presença de alguém especial consegue provocar. A vida depois dos 60 não perdeu a capacidade de surpreender. E mesmo quando o mundo parece silencioso, existe sempre a chance de recomeçar, de se abrir, de se permitir viver de novo os pequenos milagres do afeto compartilhado. E então surgem os medos, mas que conseguem pesar mais que qualquer lembrança dolorosa do passado. O medo do julgamento, do olhar alheio que critica antes mesmo de compreender. O medo de se expor, de mostrar sentimentos que o tempo ensinou a guardar. O medo do que os outros vão dizer, das vozes externas que insistem em ditar regras para o coração alheio, como se a idade pudesse determinar quem merece sentir um novo amor. E existe também o medo de parecer ridículo, de se entregar a algo que o mundo insiste em chamar de imprudência, quando na verdade é apenas coragem. Medo de sorrir sozinho, de demonstrar carinho, de sentir borboletas na barriga depois de tantos anos. Medo de abrir novamente o coração depois de tanto aprender a se proteger. O medo de ouvir que nessa idade já passou da hora, quando na verdade o amor nunca teve relógio, nunca pediu documentos e nunca se importou com o número de aniversários que você já comemorou. Mas são esses medos que revelam a intensidade do desejo que permanece lá dentro. São eles que mostram que, apesar de tudo, ainda existe um coração disposto a se encantar e viver a ternura, mesmo que seja aos poucos, mesmo que seja com receio. Porque sentir medo não é sinal de fraqueza, é sinal de que ainda existe algo que vale a pena, algo que desperta emoções, algo que pode transformar dias comuns em momentos inesquecíveis. Porque o amor acontece no encontro de olhares, na troca de respeito
no cuidado silencioso e na presença sincera. E na terceira idade ele se torna ainda mais bonito, mais calmo, mais verdadeiro e sem jogos, sem pressa, sem promessas vazias, apenas duas pessoas escolhendo caminhar juntas. Namorar nessa fase da vida faz bem para o corpo, porque quem ama Seiko e Dameise, rir faz bem para a alma, especialmente quando se está apaixonado, porque o mundo volta a ter cor, o tempo desacelera e até os silêncios se tornam confortáveis. Quando se ama, o coração que antes batia apenas por obrigação, volta a bater com sentido. Bate por alguém, por um olhar, por uma mensagem simples, por uma presença que aquece mesmo à distância. E o amor pode estar mais perto do que você imagina. Pode estar naquele baile que você sempre teve vontade de ir, naquela aula de dança que você adiou por medo, naquele grupo de caminhada da praça, ou naquela conversa simples na fila do mercado. O amor rejuvenesce. E se você que me ouve agora sente que ainda tem carinho para dar, que ainda sente falta de alguém ao seu lado, saiba que isso não é fraqueza, isso é vida pulsando dentro de você. Nunca é tarde para segurar outra mão. E quando duas mãos se encontram, não é apenas o toque que acontece, é o medo que diminui, é a solidão que se afasta, é o coração que volta a confiar. Nunca é tarde para sentir o calor de um toque sincero, daqueles que não pedem explicações e não cobram passado. Nunca é tarde para caminhar ao lado de alguém, no mesmo passo, sem pressa, e dividir silêncios que confortam mais do que qualquer palavra. Nunca é tarde para sorrir de novo, mesmo que a vida tenha deixado marcas, mesmo que o tempo tenha levado pessoas queridas. Nunca é tarde para permitir que alguém chegue devagar, respeitando suas cicatrizes e entendendo seus limites. E nunca é tarde para se permitir amar. Amar sem pressa, sem cobranças e sem medo do passado. Amar com mais calma, com mais verdade, com a maturidade de quem já aprendeu o valor de um abraço, de uma conversa e de uma presença. A idade não fecha portas. Ela ensina quais realmente valem a pena abrir. Ensina que nem toda presença é companhia e que nem todo silêncio é solidão. Agora eu te convido a escrever nos comentários se você acredita que namorar na terceira idade é possível, ou se você já viveu ou sonha em viver uma história de amor depois dos 60. Quem ainda não está inscrito no canal, por favor se inscreva. É gratuito. Deixe seu like como um gesto de carinho. Compartilhe com quem anda se sentindo sozinho e lembre-se sempre, a vida não termina com a idade. Ela apenas muda de forma. E o amor, esse nunca envelhece. E mais uma vez, eu te faço um convite sincero. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Escreva que você sentiu, que essa mensagem tocou aí dentro, ou simplesmente diga de onde você está assistindo. Os comentários deste vídeo podem se transformar em um espaço de encontros, de histórias, de novas conexões. Quem sabe, entre uma palavra e outra, você não encontre alguém especial, uma nova amizade, uma boa conversa, um carinho inesperado, ou até mesmo a sua próxima paixão. Até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos.